A Justiça de Mato Grosso determinou que a aposentadoria de uma policial militar mulher seja equiparada à do colega do sexo masculino. A profissional recebia um valor menor. Entenda o caso na reportagem. Homens e mulheres são iguais perante a lei. É constitucional. E em se tratando do trabalho, existe o princípio da isonomia funcional. Salários iguais para funções e jornadas iguais entre homens e mulheres. Inclusive em carreiras como a de policial militar. PMs homens e mulheres desempenham as mesmas funções, têm a mesma jornada, responsabilidades e recebem o mesmo salário quando na ativa. Nada mais justo do que, ao se aposentar, esta isonomia salarial seja mantida, correto? Mas não foi isso que aconteceu com a Marilúcia Tombini. Policial militar aposentada, ela recebia uma aposentadoria 4% menor do que um policial homem aposentado nas mesmas condições que ela. A questão foi parar na primeira turma recursal temporária do Tribunal de Justiça, que bateu o martelo em favor da policial. Estou dando provimento ao recurso para estabelecer que deve ser acrescido nos proventos da aposentadoria da recorrente o percentual de 4,1% a partir do mês 7 de 2016. O juiz Gonçalo de Barros Neto, acompanhando o voto do relator, destacou que, constitucionalmente, as mulheres têm tempo de aposentadoria diferenciado e que este benefício não pode se tornar uma punição. A questão de equidade de gênero, a equidade inclusive, dadas as características da mulher, que indiscutivelmente tem jornada dupla, ela chega em casa, vai cuidar de filho, uma série de características que fez o legislador constitucional, o constituinte já, vamos dizer assim, beneficiá-la num sentido positivo com essa normativa de aposentadoria mais cedo. Aí vem, em razão desse benefício, ela ser apenada porque foi beneficiada condicionalmente. Quer dizer, é uma coisa completamente sem sentido. Temos o valor desse julgamento como precedente e como sinalização para eventuais processos novos ou então que estão em tramitação nos juizados especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e também que já chegaram aqui os recursos em relação a outras turmas recursais. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado Gilbert de Ângeles, que é especialista em direito previdenciário. Olá, seja bem-vindo, Gilbert. Muito obrigada pela sua presença. Ótima tarde para você. Olá, Rafaela. É um prazer estar aqui. Bom, nós vimos na reportagem que eu fico até surpresa, né? Em pleno século XXI, a gente está falando sobre isso, desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Infelizmente, ainda é comum, mas a própria Constituição Federal, no artigo 5º, ela estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, raça, sexo. E a Constituição, ela prevê algo diferente para a mulher no que se refere à previdência ou a salário, dependendo da atividade exercida? Como bem colocou, Rafaela, é realmente surpreendente que no pleno século XXI a gente lide com situações dessa natureza. Para lembrar que a Constituição é de 1988 e lá já prevê a igualdade entre homens e mulheres e a isonomia funcional, como bem dito na reportagem, que é o direito a um salário igual, sem distinção de sexo, quando exercidos os mesmos cargos e funções. E quanto à aposentadoria, a situação é a mesma. Homens e mulheres são tratados iguais perante a lei. Ainda que uma reforma recente aprovada, eu me refiro à reforma da Previdência, onde nós tivemos uma série de alterações, nós temos ali a mulher que precisa preencher determinados requisitos, mas no que se refere à faixa salarial, não tivemos nenhuma mudança, né? Então, o senhor atribui a uma questão cultural também, porque tendo em vista a Constituição Federal há mais de 30 anos em vigor, ou seja, não falta legislação a respeito, nós temos outros dispositivos também, isso ainda é comum, né? Esse descumprimento da igualdade entre homens e mulheres. Excelente pergunta. De fato, a reforma da Previdência, ela altera condições de idade
e tempo de serviço e de contribuição, mas não implica em receber aposentadoria distinta entre homens e mulheres. E a pergunta ela vai além para a gente entender o que está por trás disso. Temos que verificar que de fato há esse abismo entre a previsão legal e a realidade. Mas para entender isso, é preciso realmente conhecer a sociedade em que vivemos. Temos um país cujo respeito à mulher e a valorização do seu trabalho, infelizmente, não é uma realidade. Além disso, podemos citar, por exemplo, a baixa presença feminina nos cargos representativos do país, como na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Temos, por exemplo, apenas uma mulher eleita presidente de uma seccional, apenas uma mulher eleita governadora nas últimas eleições, e nenhuma mulher eleita presidente da seccional da OAB. Além disso, é um país extremamente violento contra a mulher. Extremamente violento, seja no âmbito doméstico, seja o assédio sexual e moral no ambiente de trabalho ou a importunação sexual em ambiente político. Então, de fato, um país que não respeita e não valoriza as mulheres, infelizmente, leva isso também para o ambiente profissional e traz a elas salários injustificadamente inferiores aos dos homens. E com base na sua experiência, né, você como especialista nessa área do direito previdenciário, as matérias, elas chegam ao Poder Judiciário por questionamentos de mulheres que recebem salários inferiores, exercendo a mesma função, ou enfim, por uma série de fatores quando a gente reflete sobre desigualdade? É interessante observar o seguinte, de fato o Judiciário recebe muitas ações movimentadas por mulheres em situação como a narrada, mas também temos a atuação de sindicatos, também temos a atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, o Judiciário é provocado a se manifestar em situações dessa natureza por diversas frentes. O grande problema, Rafaela, é que o cenário hoje do ambiente de trabalho, inclusive com alto índice de desemprego, com toda a crise que estamos vivendo por conta da pandemia, faz com que as pessoas que têm emprego não queiram processar os seus chefes para discutir salário. Essa é uma discussão que só chega ao judiciário quando a pessoa acaba se desligando do vínculo empregatício atual. Então é uma questão bastante complicada de se resolver durante o período de serviço. Há uma disparidade de armas também, né? O trabalhador, ele tem medo, enfim, não tem advogado frente a uma empresa que tem toda um corpo jurídico muito bem preparado para isso, né? Mas, enfim, chamar atenção para o problema e refletir, fazer o que a gente está fazendo agora, conversar sobre o assunto já é um passo importantíssimo, né, Gilbert? Com certeza, a questão da disparidade de armas é fundamental. A pessoa que depende do seu serviço, como qualquer empregado comum, ela não tem os mesmos meios de ir ao judiciário, de lutar pela equiparação salarial que tem as grandes corporações. Então é uma situação difícil e esse diálogo, Rafaela, é fundamental, porque precisamos primeiro de uma conscientização da sociedade para que isso vire realidade social e precisamos que as instituições estejam vigilantes diante desse assunto tão importante para a nossa sociedade. Maravilha, excelente reflexão para a gente terminar a entrevista. Gilbert de Ângeles, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Muito obrigado e boa tarde.